Começa hoje a 7ª edição do Festival Internacional Sesc de Música e nós vamos acompanhar as atividades da programação. Mãe de gêmeos, há uma semana a vereadora Daiane Dias diz que não quer interromper os trabalhos na Câmara. E ainda uma entrevista com o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Alain, que vai nos falar sobre as ações da Secretaria neste começo de mandato. Estas e outras informações a partir de agora no Câmara Notícias, primeira edição. A partir de hoje, Pelotas começa a respirar música por diferentes espaços culturais da cidade. É a 7ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, que começa logo mais. O repórter Marrone Silva tem os detalhes. A cerimônia de abertura acontece aqui no Teatro Guarani às 8h30 da noite, com representantes do Sesc e autoridades municipais. Junto à cerimônia de abertura se apresenta a Orquestra Unicinos Anchieta, com participação do quarteto e o solista Luciano Maia. Para quem vai conferir as apresentações, foi necessário a retirada de ingressos. Todos já foram esgotados. A partir de hoje até a próxima segunda, já podem ser retirados os ingressos no Sesc, localizado na Rua Gonçalves Chaves 914, para os espetáculos que serão realizados gratuitamente no teatro até a próxima segunda-feira, dia 23. O público pode levar 1 quilo de alimento não perecível, o que não é obrigatório. O festival vai para a sua 7ª edição e ele já está consolidado no cenário musical brasileiro. O evento promete movimentar a cidade, trazendo mais de 450 profissionais da música, que vão se apresentar em casarões antigos, teatros, igrejas, ruas e parques da cidade. 47 espetáculos são previstos ao longo da programação até o dia 27 de janeiro. Ficou interessado e quer aproveitar alguma apresentação? Então vamos conferir a programação para os próximos dias. Amanhã tem festival na comunidade às 7 da noite na paróquia Santa Terezinha. No mesmo horário, na Catedral do Redentor, a Igreja Cabeluda, tem apresentação da Orquestra de Câmara do Sesc de Minas Gerais. E encerrando a programação da terça, no Teatro Guarani às 8h30 da noite, o concerto do Grupo Piano Orquestra do Rio de Janeiro. Na quarta, as atrações começam com o grupo de violinos às 11 da manhã na Santa Casa de Pelotas. Na Biblioteca Pública, às 7 da noite, tem música de câmara com recital. A música na comunidade chega ao Laranjal às 8 da noite, na Casa de Estação Verão do Sesc. E às 8h30 da noite tem tango em música e dança com o quinteto Oblivion no Teatro Guarani. Nesta segunda-feira, o dólar abriu com uma variação positiva de 0,14% e é comercializado a R$ 3,22. Já o euro variou de forma negativa em 0,48% e está cotado a R$ 3,41. E o peso uruguaio, mesmo com variação positiva de 0,27%, segue valendo 11 centavos. A segunda-feira começou com pancadas fortes de chuva em Pelotas e céu nublado. Vamos ver agora como fica o tempo nas próximas horas e também amanhã. A segunda-feira começou com céu nublado e trovoadas. Durante o dia, as temperaturas devem ficar entre 22 e 30 graus. Já para amanhã, terça-feira, a previsão é de 31 milímetros de chuva. Mesmo assim, o clima deve continuar quente, com mínima de 24 e máxima de 30 graus. Depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouco mais da rotina da vereadora Mãe de Gêmeos, que não quer alterar os trabalhos na Câmara. E ainda uma entrevista com o secretário de Transporte e Trânsito. Nós já voltamos.
so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. A partir de hoje começa o recesso parlamentar aqui na Câmara Municipal. E nós vamos ver agora como vai funcionar o Legislativo pelotense pelos próximos 30 dias. As atividades administrativas da Casa vão seguir das 8 ao meio-dia. Já no lugar das sessões ordinárias, que normalmente são realizadas às terças, quartas e quintas, serão feitas as reuniões das comissões representativas, com um vereador de cada partido às terças-feiras. Nesse período de recesso, a Câmara funciona através de uma comissão representativa, nós chamamos, em que cada partido indica um vereador para participar e a Câmara se reúne apenas às terças-feiras, das 9 até às 12 horas, se necessário, onde são, então, debatidos, enfim, pedidos de informações, algumas outras coisas de interesse também da comunidade, mas em que não há votação de projetos de lei, de projetos de decreto, de qualquer outra norma, uma vez que tanto a lei orgânica quanto o regimento interno determina esse período de recesso do Poder Legislativo, com a possibilidade de uma chamada de uma sessão extraordinária
caso haja uma necessidade de votação de algum projeto de lei, enfim, que também seja de interesse da população. O expediente retorna ao normal no dia 15 de fevereiro. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas está agora sob o comando do secretário Flávio Aualan. E é ele que a gente recebe agora para saber um pouco mais dos trabalhos da Secretaria neste começo de mandato. Quais são os desafios, secretários? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, César. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação estar aqui. A Secretaria de Transporte e Trânsito ela tem uma atividade muito diária na vida da comunidade, porque nós trabalhamos às 24 horas por dia na área de fiscalização e de controle de trânsito e também em outras atividades, como as atividades gerais do transporte. Eu diria que os grandes desafios desse ano seriam a licitação do transporte coletivo da zona rural, que a prefeita Paula quer que se faça ainda dentro desse ano, nós já começamos o trabalho disso, a complementação da substituição dos semáforos, que foi feito com recursos do rotativo e que nós pretendemos continuar implementando, a questão de abrigos de ônibus também, o aumento de abrigos de ônibus, a continuação do acompanhamento das grandes obras que estão sendo feitas, tanto das avenidas... Bastante demanda para a Secretaria, então. Um dos principais assuntos que está em pauta agora, neste momento, é o reajuste da tarifa do estacionamento rotativo. Como é que funciona esse serviço, secretário? Está tudo previsto? Como é que funciona? O rotativo está completando 3 anos e meio, né, em Pelotas, um sucesso absoluto, um case de sucesso para o Brasil inteiro. Nós, seguidamente, somos procurados para que apresente como foi implantado, e era previsto o reajuste anual pelo índice do IGP, e o que foi executado agora, né, um índice de 11,85%. Já tem os valores definidos? Já tem, é 13,90 2 horas e 1,95 a hora cheia. É importante de registrar que todo o recurso arrecadado do estacionamento rotativo, ele retorna para a população em ações de mobilidade urbana, exemplificando toda essa mudança semafórica que nós fizemos, investimento da ordem de 1.300.000 foi com recurso rotativo. Todas as pinturas, né, a sinalização vertical e horizontal, a modernização que se fez na Secretaria foi com recursos do rotativo, abrigos de ônibus, a compra da máquina de pintura. Então, são diversas ações que retornou para a população o recurso arrecadado com o rotativo. Ainda falando, então, nesses recursos, o senhor mencionou a questão da Onda Verde, né? Hoje ela contempla a Avenida Bento Gonçalves. Se estenderá por outras avenidas? Qual é o planejamento para essa Onda Verde com esse recurso do rotativo? A pergunta é boa para que haja... Colocamos a Onda Verde na Bento e tivemos agora, com a obra da Osório, que fazer uma alteração na Barão de Santa Tecla, porque os ônibus passaram todo para Barão. Então, nós perdemos, nesse período aí que vem de final de outubro para frente, nós perdemos ali, tivemos que fazer alterações nos tempos dos semáforos. Então, nós retornaremos, provavelmente agora em final de janeiro, quando os ônibus retornarem para Osório, retornaremos à Onda Verde na Bento, que é uma sequência maior de semáforos que nós temos. Mas nós temos na Voluntários já se tem implantado em 5 semáforos, na General Neto também, a Dom Pedro, parte dela já está. São equipamentos novos que precisaram ser adquiridos? São, mas a Onda Verde não tem a ver com equipamento novo, ela tem a ver com a programação. A Osório não conseguiu se implantar ainda em função das obras. Então, vai se implantar na Osório, na Deodoro, até para que o fluxo dos ônibus tenha uma maior agilidade. Falando em obras, aproveitando o gancho, secretário, com relação a alguns transtornos, a comunidade tem reclamado bastante da questão dos transtornos em relação às grandes obras que estão sendo feitas, principalmente com relação ao trânsito. Essa sinalização está sendo adequada, ela está atendendo ali aonde tem uma intervenção, aonde tem uma alteração. A Secretaria está conseguindo acompanhar um serviço do agente de trânsito, dando uma orientação? Como é que está funcionando isso? É notório que qualquer obra atrapalha muito o cidadão, né? E algumas mais do que outras. Nós em dezembro, agora, final do ano, tivemos a liberação de 2 avenidas que estavam atrapalhando muito. A João Jacobaini, que estava interrompida há bastante tempo e que depois, agora de liberada, já pronta, desafogou muito aquela região ali que estava toda tendo que acessar Fernando Osório.
A Zeferino Costa foi liberada, a Salgado Filho está quase pronto, já está funcionando em 2 pistas, ainda com sinalização ainda, vamos dizer assim, temporária, ainda não foi feita a sinalização definitiva. A Osório, que é realmente a obra que mais tem atrapalhado, porque a Duque e a Domingos de Almeida são obras que, apesar das interrupções, são parciais, tu consegue passar por um trecho para outro, mas a Osório, como uma obra de drenagem muito grande, ainda ali naquela altura entre Argola e Neto, que tem atrapalhado um pouco mais, mas se espera que até o final de fevereiro esteja liberada, ou quem sabe em março, e que é um transtorno realmente, mas a população sabe que enfrentou um transtorno, por exemplo, na obra da Bento. A Bento foi uma obra difícil também, que é uma via importantíssima, mas agora que passou a Bento, está um espetáculo funcionando bem e a gente precisa passar com um pouco de sacrifício. Mas e todo esse cronograma de obras, a Secretaria divulga, informando as alterações, os desvios e a orientação ali para que o público se diariamente, através da nossa assessoria, nós vamos antecipando o que possa acontecer em alguma via. Hoje tivemos uma interrupção prevista para a Praça 20 de Setembro com o professor Araújo, que é da estação de tratamento da ETA, né? Mas acabou, em função das chuvas, não acontecendo, provavelmente aconteça amanhã, e a gente procura avisando sempre com antecedência esses fechamentos e trancamentos de vias. Um outro tema para a gente encerrar, secretário, com relação à licitação do transporte coletivo, completa-se aí praticamente um semestre, né? 6 meses aí de funcionamento. Como é que dá para fazer um apanhado desse serviço? E também, o senhor já havia comentado, projetando também a questão da extensão do serviço para a área rural também, né? A licitação do transporte coletivo, eu diria que é um sucesso, né? Ela foi implantada em 1º de agosto, tivemos no início alguns problemas, agosto, início de setembro, em função das novidades, das mudanças que houve, mas nós temos uma tecnologia nova embarcada, excelente, ônibus novos, né? Nós temos hoje um funcionamento bem melhor do que existia. Eu gostaria de frisar, começamos no dia 9, agora uma requalificação de todos os motoristas e cobradores para que o atendimento ao usuário seja da melhor forma possível, e não se conseguiu fazer o que se queria, que era... Ainda tem adaptações, principalmente com relação, por exemplo, ao serviço de monitoramento de câmeras, que também é Esse já está sendo feito, a Secretaria de Trânsito hoje tem todo o itinerário, as câmeras, o problema de atraso, está monitorando e sempre que pode intervindo no sistema. O que eu queria frisar é que a licitação do transporte coletivo da Rural, que a Prefeitura tentou colocar junto, que era uma necessidade de se fazer junto, por diversos motivos não se conseguiu. Agora nós vamos fazer dentro desse ano a licitação do transporte coletivo rural, que é uma necessidade e que nós vamos agora nas etapas que precisam ser feitas, com audiências públicas, né, e pretendemos implantar, quem sabe até o fim do ano, essa licitação, que também modificará muito o transporte na zona rural. Perfeito, secretário. Muito obrigado pela participação aqui no Câmara Notícias. A gente segue acompanhando os trabalhos da Secretaria. Muito obrigado pela atenção. Olha só essa história. Ser mãe pela primeira vez, ser vereadora e ser mãe pela primeira vez já é uma tarefa complicada. Imagina ainda ser vereadora e mãe de gêmeos, mãe pela primeira vez de gêmeos. Olha só, é o que a vereadora Daiane Dias, aqui da casa, está vivendo. E a gente vai acompanhar agora porque ela disse que não quer se afastar muito, alterar os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. Pelo menos pelos próximos 30 dias, a vereadora Daiane, do PSDB, vai trocar os documentos do gabinete por fraldas e mamadeiras. Durante o recesso parlamentar, o compromisso dela vai ser com os gêmeos que chegaram na semana passada. A rotina é bacana, mas é difícil. É uma coisa, um momento mágico, um momento único, que todo mundo me dizia, Daiane, ser mãe é muito especial, eu não imaginava o quanto. Graças a Deus eu conto muito com o apoio da minha família, da minha mãe, da minha irmã, né? Conto com o apoio incondicional do meu esposo, que sem dúvida... Tá ali no canto. Sem dúvida, não seria possível, porque não se dá conta sozinho. De uma criança, eu acredito que seja difícil, imagina de 2, né? Mas tudo a gente vai levando e tira de letra, porque é muito amor para dar, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente chega lá.
Ao longo dos últimos 8 anos, Daiane Dias se dedicou a crianças de outras famílias. Agora, aos 35, ela enfrenta um desafio literalmente em dobro. Antes conselheira tutelar, ela agora precisa se dividir entre os pequenos e o trabalho na Casa Legislativa. Hoje, o fato de ser mãe realmente me faz refletir e talvez fosse o que estivesse faltando para mim, enquanto agente político, viver esse momento, viver o momento da maternidade, para ver o quão difícil é, as dificuldades que passam, né, as mães, todo esse processo e principalmente, como eu costumo sempre dizer, hoje, como representante da comunidade pelotense, como vereadora, eu sou uma mulher como as outras tantas demais que enfrentam os desafios da vida da jornada dupla, da jornada tripla, de ser mãe, de ser mulher, de ser trabalhadora e ser uma pessoa diferente, que está ali na busca de outros ideais e que para isso tem que estar à frente também da família para poder coordenar, né? Se na Câmara a ajuda vem dos assessores, em casa com os bebês, a assessoria é toda do paizão. O músico e também conselheiro tutelar, Emerson Nunes. É uma rotina totalmente diferente. Além de ser um ativista cultural hoje como conselheiro tutelar, a gente vê a importância realmente do que diz a legislação tanto do ECA quanto a Constituição, do poder familiar. Então, tanto a mãe hoje tem as atribuições e exerce com maestria todas as suas atividades, o que não é por menos, até porque tem competência para isso. E o homem, nesse adendo, realmente deveria também ter as possibilidades de poder contribuir com a licença paternidade, que é bem curta, diferente da licença maternidade da mulher. Mas é uma coisa que no futuro a gente vai poder ajustar, até porque hoje, na prática, eu estou vendo bem que o homem realmente tem que contribuir com as tarefas da casa para criar 2 filhos gêmeos, não vai ser fácil. Então, o tempo aí de licença paternidade deveria ser maior. Mas nada que a gente não vai fazer com muita vontade, com muito amor e muito carinho, até porque 2 filhos hoje na família contribuem muito para que a gente possa pensar nos filhos das famílias que a gente atende aí na rede de atendimento perante o Conselho Tutelar. Enquanto mãe e cidadã, ela projeta uma cidade mais justa para todas as pessoas a quem ela já prestou assistência e agora também para os filhos, contribuindo para isso. Eu espero uma Pelotas melhor, cada vez melhor, com mais serviços públicos, com implantação e implementação das políticas da infância e da juventude, com uma maior qualidade, com um olhar especial às mães. E digo assim, olha, o município ainda já avançou bastante nessa política, mas precisa avançar muito mais, porque as mulheres elas precisam ter um olhar especial, um cuidado especial. Pode até parecer complicado, mas a vereadora vai seguir com as atividades na Câmara sem abrir mão da sua mais nova atribuição, ser mãe de Bernardo e Benício. Eu pretendo retornar em breve. Sei que não vai ser uma tarefa tão simples assim, como eu imaginava antes de ter os meninos, né? Por toda a dificuldade, horas sem dormir, a questão da própria amamentação. A jornada vai enfrentar a vereadora aí, hein? A gente deseja a ela toda a sorte e sucesso. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Outras notícias ao longo da nossa programação.